Galera, como eu já havia dito lá no meu Instagram, se tu não tem as manhas, não entra não. Não entra não sem instrução de um profissional, porque vai dar ruim. Eu vou traduzir para vocês o que disse o porta-voz do governo ucraniano ao responder, ao desmentir algumas das propagandas do Vladimir Putin. Segundo ele, o pudinzão de vodka amanhecido só pode estar tirando as informações de dentro do furebes, de dentro do orifício anelar, se é que vocês me entendem, só pode. E aqui ele se refere àquele depoimento do general com cara de chorão, o Igor, que também é ministro da defesa russo, quando ele disse que lançaram um ataque super, hiper, mega sônico, que eliminaram de uma única vez 600 soldados ucranianos, e foi em resposta, foi uma vingança por aquele ataque ucraniano que aconteceu na virada do ano, que aí sim teria eliminado 400 soldados russos. Segundo o próprio porta-voz aqui do governo ucraniano, nem a base em questão que o general ali anunciou que atingiu foi realmente atingida, muito menos eliminado 600 soldados ucranianos. Portanto, segundo o porta-voz ucraniano, pudinzão de vodka está tirando as informações de lugares meio estranhos, meio obscuros, que não cabe a nós querer saber aí com muitos detalhes. Mas antes de eu traduzir, peço que você, por favor, deixe o like nesse vídeo para me ajudar a mandar essa informação e essa tradução para um número ainda maior de pessoas, e se inscreva nesse canal se você não for inscrito. Todo dia eu tento traduzir o máximo que eu posso de informações sobre a guerra na Ucrânia e trazer de uma maneira um pouco mais leve, quando possível, porque realmente não é fácil falar todo dia de guerra, bomba, sofrimento, mas eu tento, na medida do possível, trazer um tom um pouco mais leve, um pouco mais descontraído, tá bom? Todos os dias. Então, não amoleça esse coração, não fique de preguiça, se inscreva nesse canal, deixe o like desde já, e agora ouçam as palavras, então, do porta-voz do governo ucraniano, desmentindo algumas das propagandas aí do Vladimir Putin. Greetings. This briefing is devoted to the lies and propaganda of the aggressor state, which... Essa coletiva é especialmente para desmentir as propagandas do Estado agressor, e aí eles se referem à Rússia como Estado agressor, por motivos óbvios, né? É desmentir e expor para todo o mundo. Vamos continuar então, vamos começar, desmentindo a fala de um dos secretários do Conselho da Rússia, o Patrushev, que deu uma entrevista para o jornal Argumentos e Fatos, e ele clamou que a Rússia não tem nada contra os ucranianos, que eles não estão lutando contra os ucrainianos. Aqui ele está falando, replicando, né, o que disse o Patrushev lá na Rússia, dando uma de bonzinho. Não, a nossa guerra não é contra os ucranianos, a nossa guerra não é contra os ucranianos. Eles não são os nossos inimigos. Por definição, não temos ódio nenhum dos ucranianos. E aí ele diz que a verdadeira guerra é porque a Ucrânia, Washington, né, os americanos se envolveram na Ucrânia, se infiltraram e começaram a desenvolver tecnologias que ameaçariam a Rússia. Thus asserting that there is a kind of unified people of Ukraine and Russia, questioning the existence of the Ukrainian nation as such, which in fact reaffirms the genocide committed by Russia against... E ele tenta, eles usam essa desculpa de que Washington, de que os países vizinhos envolvidos diretamente dentro da Ucrânia tentando prejudicar a Rússia. E ele usa isso para tentar justificar, né, o genocídio que eles estão praticando agora, nesse momento, contra o povo ucraniano. E falando nisso, se tem alguém que está questionando o direito da independência e da existência dos ucranianos, são os russos, e não ao contrário. Ainda nessa entrevista, o Patrushev fez outros depoimentos absurdos,
claiming that as if neo-Nazis criminals have been rampaging in Ukraine in recent years, they will inevitably be punished. But clamando que nos últimos anos um número absurdo de neonazistas surgiu na Ucrânia e que ninguém fez nada, ninguém os puniu, e eles então foram incumbidos da missão aí, enfim, sagrada de invadir a Ucrânia e punir os neonazis que lá estão. But it is possible that their creators will try to save the most odious ones in order to use them in other countries. E aí ele diz que, e porque se eles não eliminarem os neonazis que estão dentro da Ucrânia agora, quem criou esse movimento, esse povo, pode guardar esse ódio para futuramente lançar contra outros países, ou seja, colocando aqui na propaganda que futuramente a Ucrânia que estaria se preparando para invadir países. The statement is complete nonsense and was made with E óbvio que ele diz esse depoimento é completamente sem sentido. Não há fundamento algum que ele está dizendo. the sole purpose of justifying the lack of progress, the stated goals of Eu não falei a fonte, né? É o canal oficial da Ucrânia, né? Mas é que quando eu traduzo o Zelensky, que é o presidente da Ucrânia, algum membro oficial do governo, não precisa falar a fonte, né, pessoal? A fonte é eles mesmos, né? Acabei esquecendo de falar, mas é o canal oficial da Ucrânia em inglês, tá bom? Mas a fonte, enfim, o governo oficial da Ucrânia. Quem está falando é um membro do governo. Aliás, é sempre esse tiozinho aqui que vem, né, desmentir, né, a propaganda. Eu esqueci o nome dele, talvez tenha... Sherihiv Leschenko, isso mesmo. Sherihiv Leschenko, exatamente. the Russians themselves for the so-called denazification of Ukraine. After all, having started this war and declared Então ele inventa de todas as formas que tem nazis na Ucrânia para tentar colocar um nome aí diferente, a guerra, a invasão, como desnazificação, né? this goal without achieving anything, they are already looking for arguments E quase um ano de guerra sem conseguir nada, literalmente nada de concreto na Ucrânia, eles estão desesperados procurando por desculpas. to explain why nothing happened. Similarly, some Russian propagandists themselves are fed up with similar lies of Russian propagandists. Eles No estão matter how desesperados it para sounds. achar uma justificativa, né, pelo fracasso até o momento. In particular, the statement of the Ministry of Defense of Russia about the so-called revenge actions E aí um absurdo em particular foi o depoimento do ministro da Defesa, o general Igor Konachenkov, se eu não me engano, que é o que tem cara de chorão. Pode ver, quando ele apareceu, eu mostro pra você, sempre tem cara de chorão, sempre. Um óculos, o olhinho fechadinho assim, cara de, sabe, de choro. Não, que lançando um ataque revanche. E ele se refere a esse depoimento aqui, against que foi Ukraine for the absurdo. successful operation against Kramatorsk, where Na região de Kramatorsk, isso mesmo, na região de Kramatorsk, eu falei acho que Bakhmut, né? Kramatorsk, foi aonde o Igor, general russo, disse que atingiu e eliminou 600 soldados ucranianos. 600 Ukrainian servicemen allegedly were killed, and it turned out to be a complete lie. E ele fala, isso aí acaba que é uma completa de uma mentira. É só olhar a base que eles anunciaram que atingiram, nem sequer a base foi atingida. Como que eles eliminaram 600 homens sem nem atingir a base aonde eles estavam? International correspondents who came to the scene and E vários correspondentes internacionais, segundo como é o nome dele? O Sheriff, difícil de falar o nome dele, né? Mas enfim, membro do governo. Correspondentes internacionais já vieram até o local que a Rússia ali clamou que atingiu e realmente o local estava intacto, nem atingido foi. made sure that nothing happened were convinced of this. So, even Russian military correspondents also questioned the statement of the Russian Ministry of Defense. E até os militares, até correspondentes do exército russo questionaram a fala do general, do Igor, porque sabem que é mentira. Eles, oxe, quando ele falando, nós acertamos, eliminamos, e os soldados, oxe, acertamos? Quem? Quando? Quem? Nem eles mesmos acreditaram na tamanha audácia. Eles tinham que dar uma resposta para o povo russo. 400 russos foram eliminados de fato. Virou uma muvuca, um fuzuê na Rússia, todo mundo louco, querendo a cabeça do comandante que deixou isso acontecer, lá na região de Donetsk, né? E aí, eles tinham que dar uma resposta e forjaram um ataque, aí, uma vingança. Mataram 600 moscas e disseram que mataram 600 soldados ucranianos. E a verdade sempre vem à tona. Nas próximas horas, aí, próximos dias, espero que venham imagens, espero que a Ucrânia divulgue, então, realmente imagens, né, mostrando que realmente o local
está em pé para que não haja dúvidas que realmente não morreram 600 soldados ucranianos em ataque aí, coisa nenhuma. Peço então que se você gostou do conteúdo, para não me alongar demais, 10 minutinhos já eu acho que é o ideal, like nesse vídeo para ajudar na divulgação, se inscreva no canal se você não for inscrito, quem quiser me seguir no Instagram, Bruno Greco, o momento é esse, corre lá, Bruno Greco, igualzinho aqui no YouTube, Bruno Greco, eu moro na Polônia, do lado da Ucrânia, e lá eu posto um pouco mais sobre a Polônia. Aqui eu falo da Ucrânia, lá no Instagram posto sobre a Polônia. Tamo junto, valeu.